Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em João capítulo 4, versículo 50. Vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Estamos no segundo ano do ministério de Jesus. Este é um ano de grande popularidade. Jesus moveu-se de Caná da Galileia para Cafarnaum. Esse texto está em João capítulo 4, versículo 46 a 53, e conta a cura do filho de um oficial do rei. Este é o segundo milagre feito por Jesus, registrado nas Escrituras em ordem cronológica. É também o seu segundo sinal registrado. Jesus fizera outros milagres nesse período, não registrado nas Escrituras. Jesus está exercendo o seu ministério na Galileia. A fama de Jesus percorria por toda a circunvizinhança. Está em Lucas capítulo 4, versículo 14. O oficial do rei ouvira dizer tudo quanto Jesus realizava naquele tempo. Seu filho estava terrivelmente enfermo, praticamente à morte. Não havia mais nada que a medicina da época podia fazer. O oficial foi até Jesus. O evangelista menciona que o oficial rogou a Jesus que descesse até a sua casa para curar o seu filho. Está em João capítulo 4, versículo 47. O que estamos presenciando aqui é uma oração. Está ali um homem com uma necessidade, clamando por Deus fazer uma intervenção. Muitos têm a noção que basta apresentar a necessidade a Deus para ser atendido. Contudo, Jesus ensina que ao orarmos a Deus, devemos santificar o seu nome. Está em Mateus capítulo 6, o versículo 9. É por essa razão que Jesus tem resistência para atender aquele pedido. Como sabemos disso? Note que o oficial pede para Jesus descer à sua casa. Quem é Jesus? Natanael testemunha. Jesus é o Filho de Deus. Está em João capítulo 1, o versículo 49. De onde veio Jesus? João, o evangelista, testemunha. O Verbo estava com Deus. O Verbo se fez carne. Está em João capítulo 1, o versículo 1 e 14. Se Jesus veio do céu, como de fato veio, ainda que nascido no ventre de Maria, então podemos dizer que Jesus desceu do céu. Como pode o oficial pedir para Jesus descer ainda mais? Ele é quem tinha que trazer o seu filho para Jesus curá-lo, ou, quanto muito, pedir ali mesmo pela cura de seu filho a Jesus por um ato de fé. Esta foi a razão da repreensão de Jesus. Ouça, então disse-lhe Jesus: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Está em João capítulo 2, o versículo 48. Não tem sido assim o cristianismo de hoje, enfraquecido em sua fé? Não se busca a cura de Deus por meio de artifícios? Quantos só creem em Deus se tocarem um objeto, se beber um líquido, se pagar uma promessa? Tudo isso nada mais é do que manifestar a sua incredulidade no Deus invisível. O Pai, cego pela necessidade, incapaz de ouvir a voz de Jesus, insiste: ouça, Senhor, desce até antes que meu filho morra. Está em João capítulo 4, versículo 49. Assim tem sido muitos que se aproximam de Deus, querem que Deus responda a sua oração condicionado ao seu jeito. Pedem, rogam a Deus, mas impõem condição para a resposta. Resultado, a oração não é respondida. Jesus, em graça, traz o Pai à realidade da fé. Jesus disse: vai, o teu filho vive. Está em João capítulo 4, o versículo 50. Esta foi a hora decisiva para aquele pai. Ele poderia continuar rogando para Jesus ir com ele, contudo, ele mudou de atitude. Ouça o comentário do evangelista: o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Está em João capítulo 4, versículo 50.
O pai colocou sua fé em ação e voltou para casa crendo no milagre. Quando lá chegou, ficou sabendo que o seu filho fora curado precisamente na hora em que Jesus lhe dissera. Está em João, capítulo 4, o versículo 53. Não só o pai creu, mas também toda a sua casa. Precisamos entender que a fé se apropria da cura antes mesmo dela se evidenciar no mundo físico. Contudo, a fé precisa estar alicerçada na palavra de Deus. O texto diz que o oficial creu na palavra de Jesus. Não se tem fé por presunção do tipo, eu acho que Deus pode fazer isso ou aquilo. Antes, a fé declara, eu creio, porque é assim que está escrito na palavra de Deus. Eu creio nesta promessa, porque a palavra de Deus é a verdade. Para que nós possamos colocar a fé em ação, nós precisamos sedimentar, assentar a fé em uma promessa de Deus, em uma palavra de Deus. Por isso que é tão importante, quando nós temos uma necessidade, nós olharmos as Escrituras e entendermos, à luz de uma palavra, como ela se aplica naquela necessidade. Porque muitas vezes nós temos que mudar de atitude antes que Deus possa ouvir a nossa oração. O meu nome é César, usando da internet para compartilhar a palavra de Deus.